Bom dia a todos, dando continuidade agora às doenças esofágicas, vamos falar um pouco sobre corpos estranhos esofágicos. Eles não têm uma fisiopatologia propriamente dita, né? Qualquer coisa que o paciente coma e que ele não tenha capacidade de digerir, vai ficar retido ali no sistema digestório e vai se tornar um corpo estranho. Normalmente, no esôfago, os pontos em que o corpo estranho tende a parar, em que um objeto tende a ficar travado ali, são na entrada do tórax, base do coração e hiato esofágico. A entrada do tórax, por conta do estreitamento dos ossos mesmo ali, de toda a região da costela, do externo, que impedem que o esôfago consiga dilatar tanto quanto, por exemplo, na região cervical, que só tem um pouco de musculatura ao redor ali, a traqueia, mais órgãos, estruturas mais móveis, né? Na base do coração também, porque o corpo estranho, o esôfago ele passa por cima ali do coração, então dependendo do tamanho do corpo estranho, ele pode acabar literalmente ancorando, batendo ali no coração e ficar retido na base cardíaca. E no hiato esofágico a mesma coisa, como tem o diafragma ali que faz a constrição no hiato esofágico, é mais difícil que o corpo estranho passe por ali para cair no estômago. Mas na prática mesmo, a maioria dos corpos estranhos tendem a passar do esôfago e ficar retido no estômago. Não é comum a gente ter corpo estranho esofágico. Os principais problemas relacionados a esses corpos estranhos são a perfuração do esôfago, por conta de ser um material pérfuro cortante mesmo, como um pedaço de osso, uma agulha, algum vidro, alguma coisa do gênero. Necrose por conta da compressão dessa região, devido à presença do corpo estranho na região determinada, ou às vezes por laceração de vascularização, que é muito mais incomum, e a distensão. Essa distensão ocorre normalmente cranial ao corpo estranho, isso porque o paciente tenta comer alguma coisa, o que o paciente vai tentar ingerir depois, tende a ficar retido para frente do corpo estranho e abaixo fica vazio, não progride nada, não tem nada abaixo do corpo estranho, por isso que a distensão tende a ser para frente, cranial ao corpo estranho. Os sinais clínicos normalmente relacionados a corpos estranhos são a náusea, salivação excessiva, a mímica de vômito, de tentar colocar realmente esse corpo estranho para fora, a salivação excessiva e a náusea também, todos decorrentes a esse incômodo que o corpo estranho de ficar preso ali dá. A regurgitação, como a gente já tinha comentado, o alimento o paciente vai tentar comer, esse alimento vai bater no corpo estranho, não tem para onde ir, então ele acaba voltando pelo esôfago. Inapetência, inquietação e depressão podem ser sinais que podem aparecer e que vão depender um pouco do paciente em si, até tem uma certa variação aí comportamental de cada um, né, de cada indivíduo. E a desidratação também, que de uma maneira crônica pode acabar acontecendo. E os sinais clínicos mais graves do esôfago se dão quando ele começa a fazer algum comprometimento do sistema respiratório. Por exemplo, uma angústia respiratória devido a um corpo estranho muito grande que venha também a comprimir a traqueia junto. Febre também, ou a dispneia, pela mesma lógica do corpo estranho estar fazendo esse tipo de obstrução. E, de uma maneira muito mais rara, mas que pode acontecer, o choque hipovolêmico diante da ruptura de algum vaso por um corpo estranho, por exemplo, perfurante, que perfure o esôfago e perfure alguma das estruturas de vasos mais calibrosas que passam perto do esôfago. Para o diagnóstico, a gente se utiliza dos exames de imagem. Raio-x simples ou raio-x contrastado normalmente são utilizados, e para quem tem condição, a endoscopia é a melhor opção que a gente tem de imagem. O ultrassom até pode ajudar, porém ele não consegue identificar normalmente o corpo estranho. Ele consegue localizar aproximadamente através das sombras acústicas ali, e também tentar mensurar um pouco ali, fazer uma certa avaliação de integridade do esôfago. O raio-x contrastado acaba sendo recomendado para corpos estranhos em que não apareçam naturalmente no raio-x, que não sejam radiopacos suficientes para isso, como por exemplo uma sacola, uma madeira, dependendo da densidade da madeira. Mas corpos estranhos como osso e objetos metálicos como um anzol, que nem dá para ver nessa imagem aqui, a gente consegue ver pelo raio-x simples. E a endoscopia sendo o melhor dos exames de todos, porque ela, como a gente já vai ver no próximo slide, é tanto diagnóstica quanto terapêutica nesses casos de corpos estranhos, né? Você vai conseguir colocar o endoscópio ali, vai conseguir ver propriamente o corpo estranho, então vai ter certeza do que é esse corpo estranho,
A outra vantagem também, vai conseguir ver o comprometimento direto ali do esôfago, consegue avaliar a mucosa esofágica ali de uma maneira que nenhum outro exame consegue. E dependendo do corpo estranho, já consegue colocar uma pinça pelo endoscópio mesmo e puxar esse corpo estranho lá de dentro. Os diagnósticos diferenciais são todas as outras doenças esofágicas, porque basicamente os sinais principais ali, eles são iguais, eles são os mesmos para qualquer uma das outras doenças que a gente vai falar aqui. Então por isso que todas as doenças esofágicas acabam meio que sendo uma diferencial da outra. Como eu já tinha antecipado, o tratamento se dá primordialmente pela endoscopia, como mostrado aqui. 99% dos corpos estranhos esofágicos tendem a ser retirados pela endoscopia. Inclusive eu tenho um vídeo que vai estar anexado aqui a essa aula para vocês, para poderem assistir. Peguem lá no AVA. E esse vídeo se encerra por aqui. Vamos terminar nessa primeira parte só da endoscopia. E no próximo vídeo a gente continua falando sobre os tratamentos cirúrgicos do esôfago e o pós-operatório, todo o final do tratamento de corpo estranho. Até o próximo vídeo então.